A gente está montando aqui os ingredientes. Voltou a gravar. Então, montando os ingredientes para escrever o princípio da conservação, né? Na verdade, aqui isso é errado. Eu escrevo isso em alguns. Não é conservação, não. Isso daqui é princípio da quantidade de movimento linear. Se tiver algum outro aí, eu vou corrigir, porque isso está errado. Tá? Então, a gente está estudando o princípio da princípio da quantidade de movimento linear, ou segundo a lei de Newton, na forma diferencial. Né? Então, a gente montou por cinemática essa expressão do dV/dt para uma partícula fluida, e agora a gente acabou de montar a expressão para o dF, né? Somatório de todas as forças que agem em uma partícula fluida. Bom, parou aqui. Tá? Foi aqui, né? A gente viu isso. Beleza. Então, tá, a gente tem aqui a aceleração convectiva, né? Aceleração total. E aí eu escrevi o dm aqui como ρ dx dy dz, né? ρv, né? ρdv. ρdv, tá? Que é o dm. E todas as forças de superfície de corpo agem em x, y e z. Então a gente fica, olha só, essa é a equação diferencial da quantidade de movimento linear para x, para y e para z. Então a gente tem aqui a expressão da aceleração total, né? Aceleração total. E a gente tem aqui as forças de corpo, né? Então está nessa coluna aqui, né? As forças de superfície nessa coluna, em x, y, z, né? E a aceleração total da partícula. O dx, dy, dz, né? Da massa, né? Ou do volume, foi embora aqui com esse cara, com esse cara, com esse cara. É lógico que todos esses termos aqui têm uma massa envolvida, né? E um certo volume, desculpa, né? Tem um certo volume envolvido. E eles se cancelam, né? Então, por isso que o dx, dy, dz ali do elemento diferencial foi embora. E a gente fica com essa forma diferencial da quantidade de movimento linear. Essa é a forma mais geral para descrever o escoamento de um fluido compressível, desculpa. Aqui a gente não fez nenhuma consideração com relação à compressibilidade. Então, são equações diferenciais do movimento para qualquer fluido que satisfaça a hipótese do contínuo. E a gente precisa de expressões para as tensões para usar quantidades mensuráveis. Por enquanto, a gente pode usar essa expressão, por exemplo, para descrever as tensões envolvidas no escoamento de um rio, ou no momento que você mistura a sua xícara de café. Né? Então, são expressões gerais, pode não parecer, mas descrever o movimento aqui, né, dessa mistura de fluido aqui, é extremamente complexo. Não tem muito sentido, muita utilidade prática, né? Mas do ponto de vista de mecânica dos fluidos, é muito complexo esse movimento aqui de misturar o café ou do rio escoando, passando por uma série de acidentes, né? Então, por isso que, de forma geral, a gente simplifica o movimento, né? Principalmente aqui na graduação. Então, a gente tem tubos retos, tubo horizontal, escoamento unidimensional, bidimensional no máximo, né? Mas escoamentos tridimensionais são bem complicados, tá? E esse sistema de equação aqui permite descrever a relação entre força e movimento para esses escoamentos. Só que a gente ainda precisa trabalhar nesses termos aqui, ó, porque dessa forma a gente ainda não consegue, com quantidades mensuráveis, né, descrever essa relação. Então vamos trabalhar nesses termos de tensão normal e de cisalhamento. Aqui de novo está ao contrário. É YX. Porque aqui a gente está na direção X, né? E o segundo Y, o segundo subíndice que descreve a direção. Então, Y que está certo, Z que está certo, tá?
Bom, então a gente viu no início do curso, né, lá em conceitos fundamentais, que os fluidos onde a tensão de cisalhamento são diretamente proporcional à taxa de deformação, du dy, né, são os newtonianos. E aí, para o caso unidimensional laminar, a gente viu essa relação aqui, né? Então, isso aqui é 1D laminar. Tá? Para um escoamento bem comportado assim, né? A gente tem uma placa superior sendo puxada com uma certa velocidade V, né? Aí numa certa altura H, a gente tem um delta U, né? Delta Y, que aqui é V sobre H. Então isso daqui seria a tensão de cisalhamento multiplicando pelo tal, pela viscosidade, a gente teria a tensão de cisalhamento que age na placa de cima e na placa de baixo, né? Tá? Bom, agora para o caso tridimensional mais geral, a gente tem essas relações aqui. Isso não é demonstrado em nenhum livro de mecânica dos fluidos, isso está fora do escopo do curso, então por isso que normalmente esse sistema de equações aqui é dado dessa forma. Para quem tiver interesse, né, tem lá nos livros de mecânica dos fluidos todas as referências de como que se chegou nessas expressões, né? Mas isso daqui são as expressões do tensor de tensões. Lembra lá que a gente tinha? O tensor de tensões era assim, né? Sigma xx mais tal yx mais tal zx. Aí a gente tinha aqui o tal xy, sigma yy, tal zy. E aqui a gente tinha o tal xz, tal yz e o sigma zz. Esse é o tensor de tensões que descreve todas as tensões, né, que a gente descreveu aqui, ó, de forma, vamos dizer assim, ilustrativa, né, num elemento fluido. Então são as tensões que agem na face y em cima e embaixo, z na frente e atrás, e x, né, na frente e atrás também. Então são todas essas tensões, esse é o tensor que descreve todas as tensões que agem no elemento fluido. E a gente simplificou bastante a nossa análise, né, quando a gente escreveu que a tensão YX, para um caso 1D, né, aqui é 1D, laminar é dessa forma, mas de uma forma mais geral, tridimensional, ela adquire esse caráter aqui, né. Então a gente tem aqui, ó, observa que no caso tridimensional, a gente tem não só em x o du dy, né, que seria a velocidade agindo aqui, ó, seria a velocidade du dy aqui, mas a gente teria também o dv dx, né, ou seja, seria a velocidade aqui, a velocidade u variando em y, seria a velocidade em y variando em x, seria uma coisa assim, ó. Tá? Seria uma coisa mais geral, né? Esse termo du dy é aquilo que a gente viu lá em análise dimensional, conceitos fundamentais, é esse aqui, ó. Mas no caso tridimensional, a gente teria também o dv dx, que é esse cara aqui de baixo. Teria um vetor velocidade em y, né? Então tá para cima aqui, variando em x. Aqui em x e a velocidade aqui v, né? Então v de x2, aqui um v de x1, tá? Então isso seria um caso, e isso vale para todas as outras faces, né? dw dy, dv dz, dw dx, du dz, e as tensões normais com as suas respectivas componentes, né? Tá? Então isso daqui de novo, né, não é demonstrado em nenhum livro, ele é apresentado. São os ingredientes que a gente precisa substituir aqui, né, na nossa equação na nossa expressão da quantidade de movimento linear para as tensões de cisalhamento e normais em todos os elementos, em todas as faces do elemento fluido diferencial, tá? Certo? Então a gente simplesmente substitui, vai ficar uma coisa bem... Bom, e aí um gás ideal, né?
a gente tem que essa pressão aqui, né, PV igual a RT do gás. Tá? Bom, então substituindo esses termos de tensão de cisalhamento normal, na expressão da quantidade de movimento linear, a gente tem as famosas equações de Navier-Stokes, que nada mais é do que a expressão para força igual a massa vezes a aceleração por elemento fluido. Tá? Então a gente tem aqui a aceleração total, aqui ele está simplificado, né? O du dt é o d-ron de u, d-ron de t, mais u du dx, mais v du dy. Tá? Então aqui esse cara está simplificado, né? Mais w du dz. Tá? Por isso que ele está pequenininho ali. Igual a ρ gx, força de corpo, mais as forças de superfície substituídos ali né, que aqui são esses termos aqui, né? Aqui, ó. São os termos de detal dy, detal yx, né? Aqui está ao contrário. Detal zx dz. Tá? Então, substituindo. E a outra, eu apaguei aqui, né? É que o tensor de tensões, ele é simétrico, graças a Deus. Então, a gente lembra, caramba, eu apaguei. Tudo bem. Sigma xx, ele é simétrico, então não vou escrever ele todo, mas ele era 1, 2, 3, né? Ele era 4, 5, 6, 7, 8, 9. O tensor de tensões, ele pode ser demonstrado também que se a gente souber, é melhor escrever aqui, vai demorar um pouquinho, mas é o sigma xx, tal yx, tal zx, tal xy, sigma y, tal z, aqui o tal xz, tal yz e o sigma zz. Então pode ser demonstrado que o tal zx é igual ao tal xz. Então por isso que a gente só precisa aqui, ó, ele é simétrico, né? Então isso pode se mostrar que isso é verdade. Então a gente só precisa dos termos das tensões normais e do tal yx, que é esse cara, que vai ser igual a esse cara, o tal yz, que é esse cara, que vai ser igual a esse cara, e o tal zx, que é esse, que vai ser igual a esse. Tá? E aí, com essas 6 componentes aqui, o tensor de tensões está completamente determinado. Então, por isso que a gente não precisa determinar tal yz e o tal zy, porque eles são iguais. Outra demonstração que não é feita normalmente nos livros de mecânica dos fluidos. Bom, então, substituindo, né, as expressões, a gente tem as equações de Navier-Stokes. Então, a expressão mais geral para o escoamento de um fluido compressível laminar, substituindo as expressões das tensões, né, para o caso turbulento, as tensões turbulentas devem ser levadas em conta e a gente não vai analisar isso aqui. A gente só vai analisar, só vamos estudar o escoamento laminar. Tá? Escoamento turbulento é tema para matérias de pós-graduação e coisas mais complexas aí, tá? Bom, então esse sistema de equação acoplado com continuidade é extremamente complexo, né? Então o uso de todos os termos do sistema de equação torna o custo computacional e braçal muito grande. Não existe nenhuma máquina hoje em dia que consiga resolver isso de forma precisa. Espera aí, só um minutinho, fala, Maria. Oi, minha filha tá viva. Eu queria ligar. Tá, depois, filho. Depois, Maria, o papai está ocupado agora, tá? Daqui a pouquinho, o papai já está terminando. Filha, daqui a pouco. Bom, então é extremamente custoso determinar isso daqui analiticamente, ou analiticamente é impossível, na verdade, né? Mesmo numericamente, fazer essa solução computacionalmente é muito complexo. Então, a gente tem que fazer uma série de simplificações aqui para poder tratar isso de forma prática, né? Então, a gente precisa de mais hipóteses simplificadoras para tornar essa expressão útil. Então, duas importantes são o de escoamento incompressível com viscosidade constante. Tá? Então, fazendo isso, a gente simplifica as expressões para essa forma aqui, né? Que é uma das expressões mais importantes de mecânica dos fluidos.
que ainda assim a gente não consegue um tratamento analítico. Então aqui seria as forças em x igual a massa vezes a aceleração em x, aqui as forças em y igual a massa vezes a aceleração em y, e aqui as forças em z igual a massa vezes a aceleração em z. Tá? Então são as componentes em x, y e z do princípio da quantidade de movimento linear. Essa é a famosa equação de Navier-Stokes. Tá? Então a gente tem aqui o termo de aceleração total, a força de corpo, e aqui as forças de superfície agindo na partícula, isso para todas as componentes x, y, z. Né? A gente, da cinemática, surgiu com essa expressão da aceleração da partícula, e para as considerações de tensões, né, a gente partiu lá do expansão em séries de Taylor, depois viu aquelas relações para tensão de cisalhamento, e as tensões normais agindo no fluido, então a gente chegou nessa expressão aqui, né, nessa forma um pouquinho mais amigável, para as forças de superfície que agem no corpo. Tá? Então aqui são as forças normais, que representam o dp dx, e aqui são os termos que vieram lá das forças de cisalhamento. Tá? São as derivadas segundas da velocidade em x, y e z em cada uma das projeções u, v e w. Mas ainda assim, esse sistema de equação, mesmo que a gente tenha simplificado, e mesmo que tenha ficado um pouquinho menos assustador, né? ainda que seja um pouquinho complexo, né? Mas um pouquinho menos assustador que esse sistema de equação, né? Ainda assim ele não é muito simples de ser resolvido, não. Ainda assim é bem complicadinho, né? Tá? Então, mas ainda, na verdade, né, tem uma outra questão importante, que essas expressões aqui, essas equações, elas têm 4 incógnitas, que são a componente horizontal da velocidade, a vertical em z, né, o VW, e a pressão, são as incógnitas das equações de Navier-Stokes. Tá? 1, 2, 3 e 4. Mas a gente só tem 3 equações. Então a gente precisa de mais uma para fechar esse problema. Com 3 equações e 4 incógnitas, viscosidade é um parâmetro, né, tem que ser dado, massa específica é um parâmetro, tem que ser dado. O resto tudo é incógnito. Tá? X, Y, Z são as componentes, né? São os eixos coordenados. Né? Então, incógnita é velocidade, né? São as componentes do vetor velocidade, e a pressão. A gente precisa de mais uma, né? E essa outra que falta é justamente a continuidade, que a gente tem para fechar o problema dinâmico, né? Para fechar a dinâmica do problema, a relação entre força e movimento, a gente tem que garantir que a massa se conserve. E aqui a gente está escrevendo a continuidade incompressível, né? Porque essa expressão aqui a gente usou a hipótese que o escoamento era incompressível. Então aqui eu estou escrevendo a continuidade incompressível, divergente de V igual a zero. Du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. Então esse sistema de equação aqui, mesmo que impossível de ser resolvido analiticamente, mesmo que muito difícil de ser resolvido numericamente, pelo menos ele tem um número de equação igual ao número de incógnitas. Tá? Então ele é resolvível do ponto de vista do fechamento do sistema de equações. Tá? Mas é muito difícil de ser resolvido pela complexidade do comportamento do escoamento de partículas fluidas, mesmo a quantidade de hipóteses que a gente fez aqui. Né? A gente está numa região fixa do domínio, o escoamento é incompressível, a viscosidade é constante, o escoamento é laminar. Então, mesmo com essa série de hipóteses, a gente fica num sistema de equações altamente complexo. Isso aqui é tridimensional, é uma equação diferencial parcial, né? Nem ordinária ela é. É uma equação parcial tridimensional, transiente, pode ser, né? Transiente, tá? Acoplada aqui com o vetor velocidade, com a continuidade. Então, esses termos de velocidade aqui, no princípio da quantidade de movimento linear, eles estão acoplados com o vetor velocidade, W aqui, né? Com o vetor velocidade da continuidade. Então, se uma coisa varia, a outra vai variar também. Tá? Aqui o U, né? Aí aqui o W.
Então está tudo acoplado aqui, tá? Certo? Se variar na continuidade, tem que voltar lá no princípio da quantidade de movimento linear, né, na equação de Navier-Stokes, e fazer a compensação. Então, esse sistema de equações é acoplado. Tá? Beleza? Bom. Então, na forma vetorial, né, o que a gente tem? A continuidade vetorial divergente de V é zero. E Navier-Stokes, escrito na forma, na verdade, matricial. Tudo bem, vetorial, essa matriz pode ser um vetor. Né? Então, na forma vetorial, na notação vetorial, né, a gente pode escrever Navier-Stokes dessa forma. Rho dv dt, então aqui é a derivada total, menos grade P, né, que o grade P vai dar origem a essas derivadas aqui em x, y, z. Mais ρg, aí o g é vetor, né, a força de corpo, mais μ laplaciano do vetor velocidade. Né? Então, gradientes laplacianos são definidos dessa forma, né? Gradiente é a aplicação do nabla, né? Direto aqui na pressão, e o laplaciano é a aplicação do nabla ao quadrado no vetor velocidade. Então, gradiente da pressão e o laplaciano da velocidade, mais a força de corpo. Essa é a equação de Navier-Stokes, que nada mais é, né, do que força igual a massa vezes a aceleração, só que para uma partícula fluida. Tá? Certo? E é um conjunto de equações usados para obter o VWP, né, equações de Navier-Stokes. A gente usa essas expressões para obter os vetores de velocidade e as pressões num campo de escoamento. Tá? Então, elas aqui, certo? As equações de Navier-Stokes e aqui, então aqui é Navier-Stokes, né? Navier-Stokes e aqui é a continuidade. Tá? Aí, aqui está a equação de Navier-Stokes. Eu não vou fazer essa demonstração, só vou apresentar para vocês aqui, né? Em coordenadas cilíndricas, então a componente R das equações de Navier-Stokes é dado por essa expressão aqui, onde a gente tem, para a coordenada cilíndrica, o R e o θ acoplados, né? Então, por isso que aparecem termos adicionais aí que complicam a vida. Sempre que a gente passa por coordenada cilíndrica, a gente tem termos adicionais aí que tornam a expressão um pouquinho mais chatinha, né? E a continuidade em coordenada cilíndrica é dada por essa expressão aqui. Deu dz, mais 1 sobre r deu θ dθ, mais 1 sobre r dr, o r dr. E as componentes θ e x ali, né, no caso, ou z da equação de Navier-Stokes, são dados aqui. A componente θ de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, né, é dado por essa expressão, e em z, né, a componente axial é dado por essa expressão aqui. Eu não vou fazer a demonstração, só vou deixar indicado aqui para vocês. Tá? E aqui, eu só estou marcando aqui, ó, o que eu fiz nesse slide. Eu peguei as equações de Navier-Stokes para mostrar que existe uma certa simetria, né? Como o nosso elemento fluido ele era muito bem comportadinho lá, lembra? Era um cubinho, né? Então vai existir uma certa simetria ali nas equações também, né? Então olha só, em x, aqui é em x, aqui é em y, aqui é em z. Então em x o que a gente tem, né, é que o vetor velocidade, a projeção do vetor velocidade em x está sempre dentro da derivada, e a gente tem o VW sendo distribuídos aqui nos termos de aceleração convectiva. E o laplaciano do vetor velocidade, né, em x, y, z, é da projeção aqui, o u e u. Tá? Aí a gente tem a aceleração local da gravidade em x, porque a gente pode ter um plano inclinado e a gente queira... A gente vai até resolver um exemplo desse, né? Se a gente quiser fazer um dos eixos paralelos aqui ao plano, a aceleração da gravidade vai ter uma projeção ali no plano que a gente está analisando. Por isso que a gente deixa essas componentes x, y, z da aceleração da gravidade. Então, menos dp dx, né? Aí a pressão ela acompanha a projeção que você esteja fazendo. E a gente tem aqui o laplaciano acompanhando, né, o vetor velocidade, ele acompanha a projeção. Então, aqui é o w, aqui é o v, aqui é o u. E o laplaciano é em x, y, z, né? Tá?
Então a gente tem uma certa simetria, né? Mesmo porque o nosso elemento fluido ele era simétrico. Então, apesar de parecer muito chata a equação, ela tem uma certa lógica, né? Tá? Beleza? E a continuidade simples, né? É o divergente do vetor velocidade. Mesmo com essas simplificações, é impossível a solução analítica desse sistema de equações. A gente tem que fazer mais simplificações para ter um tratamento, vamos dizer assim, mais prático desse sistema de equações. Tá? Então vamos ver. De agora em diante, né, o nosso trabalho até o fim do curso vai ser analisar problemas físicos e propor simplificações para esse sistema de equações. Então a gente vai pegar Navier-Stokes, até passando por camada limite, passando por Bernoulli, perda de carga. Então a gente vai estar sempre se reportando a Navier-Stokes. Ela é uma equação muito importante, não só para a gente aqui, mas também é tema de pesquisa para muita gente na academia, né, na própria indústria. É muito importante, do ponto de vista conceitual, você saber o movimento, a relação de força, a questão da perda de energia à medida que o fluido passa por um certo elemento. Então, as equações de Navier-Stokes elas permitem essa análise. Então, tudo que a gente vai fazer, na verdade, a grande parte das coisas que a gente vai analisar, de agora até o final do curso, vão envolver as equações de Navier-Stokes. E isso é tema de muita pesquisa, e isso é interessante, né, porque os grandes problemas, os maiores problemas da engenharia, ou melhor dizendo, né, os problemas simples da engenharia já estão resolvidos. Então, de agora em diante, o que se quer é tratar problemas complexos. E problemas complexos, eles são altamente multidisciplinares. Então, na hora de desenvolver a solução para um sistema de equação desse, de forma geral, o engenheiro tem que contar também com o suporte de matemático, de estatístico, né? Porque eventualmente a gente pode usar ferramentas matemáticas que o matemático domina de forma muito mais sólida do que nós engenheiros. Então esse tipo de análise, né, quando a gente está tentando resolver um sistema de equação altamente complexo e extrair dele o máximo de informação, a gente normalmente caminha para uma zona multidisciplinar, porque a gente tem nossas limitações, o matemático tem a limitação da compreensão física desse sistema de equação, e a gente tem uma limitação matemática em termos de solução de problemas mais complexos, né? Tá, então a gente quer aquilo que a gente estava falando, né? Se a gente tem um escoamento, sei lá, numa tubulação, e aí a gente tem uma seção que afina, que faz uma curva, então a gente tem uma complexidade muito grande dos vetores de velocidade, das interações de movimento e força aqui, né? Então isso pode se traduzir num sistema de equação complexo que a gente precisa de suporte para resolver, tá certo? Então esse tipo de solução, né, essa pesquisa, ela normalmente é multidisciplinar. Tá? Mesmo que essa solução seja para um escoamento newtoniano, eu esqueci, né, uma das hipóteses, né, eu tinha feito lá escoamento laminar, viscosidade constante, bom, então tudo bem, viscosidade constante newtoniana, né? Incompressível e laminar, então ainda assim a gente tem uma análise restrita, a gente não consegue aplicar esse sistema de equação, mesmo para esse monte de simplificação, né? A gente ainda não consegue usar esse sistema de equação, vamos dizer assim, mesmo para um caso simples, mesmo para um caso fisicamente simples, não é muito trivial resolver isso daqui, tá? Então, do ponto de vista didático, a gente aqui, né, nós, no nosso curso aqui de Mecânica dos Fluidos da UF, né, a gente vai analisar exemplo com muitas simplificações para tornar a solução viável. Isso não quer dizer que não tenha solução, que não tenha aplicação prática, tá? Eu vou mostrar até algumas aplicações práticas de algumas dessas soluções que a gente simplifica bastante a análise e como que ela é usada na prática para dimensionar mancal, vazamento por espaços muito pequenininhos, tá? E aí existem duas classes de problema, né? Determinar o campo de pressão
que a gente consegue de Navier-Stokes? A partir de um campo de velocidade conhecido, ou determinar tanto o campo de pressão quanto o campo de velocidade para uma geometria e condições de contorno conhecidos, eventualmente condição inicial se for em regime transiente. Tá? Então são as duas grandes classes de, vamos dizer assim, de problemas, né, que Navier-Stokes nos permite, né, ou duas grandes classes de interesse que a gente consegue extrair de Navier-Stokes, que é de interesse de engenharia e didático também, né? Tá? Bom, a gente aqui, no nosso curso, a gente só vai estudar escoamento incompressível. Então a gente já fez essa hipótese lá, né? Já eliminamos a viscosidade, a massa específica, né? Eliminando variações de massa específica, na verdade, né? A massa específica, ela continua lá, né? Ela continua aqui, né? Multiplicando o termo de aceleração local da gravidade. E aqui também no termo da aceleração total, né? Mas a gente eliminou variações, né? Eliminando variações de ρ, tá? Viscosidade constante, como já comentado, né? Não varia com a taxa de cisalhamento, então fluido newtoniano. Agora, tem um outro fator complicador, que é se a temperatura do fluido variar. Isso daqui é uma coisa que vocês estudam lá em convecção. Convecção externa, né? É um sistema de equação que, na verdade, a coisa é simplificado para Q igual a H T infinito menos T da parede, né? Isso daqui seria um sistema de equação que resolveria, por exemplo, o caso de um fluido escoando com uma certa velocidade U infinito, uma certa temperatura T infinito constantes aqui, né? Na hora que ele encontra uma parede aqui com certa temperatura de parede, tanto o perfil de velocidade ele se desenvolve dessa forma, por causa da condição de não deslizamento, mas o perfil de temperatura aproximadamente também por causa da diferença de temperatura entre os fluidos. E essa influência da temperatura aqui, né, que eu estou escrevendo no caso bidimensional, pode ser descrita, né, se a gente quiser analisar um escoamento com temperatura variando, por essa expressão aqui. Que ela também, a equação da energia, ela estaria acoplada à equação de Navier-Stokes e a continuidade, né? A equação da energia estaria acoplada aqui, seria uma outra equação escrita aqui embaixo, acoplada com a continuidade e as equações de Navier-Stokes. Tá? Então esse vetor velocidade aqui estaria acoplado, né? U e o V, né? Aqui a gente tem a condutividade térmica do fluido. Esse é um termo de dissipação viscosa que acopla o vetor velocidade das equações de Navier-Stokes e da continuidade aqui, na equação da energia também. Então, se a gente tem a viscosidade, eventualmente, se a gente despreza efeitos viscosos, esse cara vai embora, né? A gente vai analisar isso na equação de Bernoulli. Mas, de forma geral, quando a gente tem um atrito, que é o que acontece normalmente no escoamento de fluido, né? Esse termo aqui permanece. E aqui uma taxa de transferência de energia na forma de calor, né? Um Q. Aqui o CP, calor específico do fluido, massa específica. Então, se a gente ainda tiver a temperatura do fluido variando, a gente tem que recorrer à equação da energia, que é acoplada com Navier-Stokes e continuidade. E se a condutividade térmica, massa específica e viscosidade variarem com a temperatura, o negócio fica feio. Mesmo para esse monte de simplificação, né? Mesmo para esse caso incompressível, laminar, viscosidade constante, a gente está fazendo uma descrição euleriana, tá? Certo? Beleza? Então a coisa pode ser bem complexa, né? Esse é um sistema de equação que não é muito rapidinho, as coisas podem degringolar para um sistema bem complicado. Então aqui a gente vai ficar no máximo com 4 variáveis desconhecidas, pressão e as 3 componentes de velocidade, e 4 equações diferenciais. Lá em termo, vocês podem eventualmente, né, analisar esse termo aqui num caso de convecção, né, da transferência de calor por convecção. Tá? Bom, então as equações de Navier-Stokes elas são muito importantes e bem complexas, né?
para o nosso contexto acadêmico aqui de graduação, a gente precisa de uma estratégia para resolver esse sistema de equações. E aí, só para tornar a coisa, vamos dizer assim, mais... Vocês terem a menor probabilidade de errar, né? Eu peguei isso de um livro, achei bem interessante, são os passos, né, no procedimento para a solução desse problema. Muitos exemplos aqui eu não sigo esses passos, né? Mas é importante vocês fazerem, porque é o que eu estou botando aqui embaixo, né? Eles vão ser cobrados na prova e devem ser apresentados claramente na sua solução para eu saber que você sabe o que você está fazendo. Não é simplesmente chegar lá, mostrar uma equação simples lá, né? Uma equação já simplificada. O que eu quero ver é que você sabe de onde você partiu, o que você está fazendo e de onde que você chegou fisicamente, tá? Não precisa escrever um texto, né? Você não precisa escrever um testamento, é só palavras simples, assim, regime transiente, cortei esse termo, massa específica constante, cortei viscosidade não varia, cortei esse termo, tá? Então são coisas bem, bem simples, assim, bem diretas mesmo, mas mostrando de onde que você partiu e para onde que você chegou, tá? Bom, então esses passos são os seguintes, né? Você monta o seu problema e a geometria, identificando as dimensões e os parâmetros do problema. Coisa simples, né? O que está descrito, você escreve em termos de geometria. Você lista as hipóteses, aproximações e simplificações e condições de contorno. Também não são nada... eventualmente isso aqui até é dado, né, no enunciado. As aproximações são dadas. Tem que ser dado, na verdade, né? Porque não posso chegar lá e dizer, seja um tubo. Tem que falar qual é a hipótese desse tubo, diâmetro, escoamento completamente desenvolvido, né, as simplificações, as condições de contorno, tem que ser descrito, não tem como não descrever condições de contorno, né? Aí você vai simplificar as equações diferenciais do movimento, né, na via de Stokes o máximo possível. Na verdade, esses passos aqui são feitos, eu falei que não são, mas são sim. Integrar as equações, resultando em uma ou mais constante de integração, isso aqui é feito, então tudo isso aqui no exemplo está feito. No exemplo está feito, no exemplo está feito. Aplique a condição de contorno para resolver as constantes de integração, isso está feito. E esse verificar o resultado é que tem alguns exemplos que isso daqui eu mostro, alguns não, tá? Mas aí, na verdade, isso daqui mais ou menos na aula, tá? Que é simplesmente pegar a expressão final e aplicar a expressão na condição de contorno para ver que ela realmente, ou condição inicial, né? Para ver que realmente essa expressão é válida, né? Para mostrar que a expressão que se chegou para o campo de velocidade, pressão, ela tem significado físico na região que você controla, que é o domínio, que são os contornos, tá? Certo? Então, o passo 2 ele é especialmente crítico, porque as condições de contorno determinam a característica particular de cada problema específico, né? É a condição de contorno que particulariza a sua solução. O passo 4, que é aquele da gente integrar as equações, né? Ele só é possível em problemas simples, que de forma geral o que a gente vai fazer aqui são problemas simples. No passo 5, as condições de contorno devem ser tantas quanto as necessárias para resolver todas as constantes de integração, que é quando a gente particulariza a solução, né? E a verificação de que todas as equações diferenciais e condições de contorno são satisfeitas. Tá? Então é simples, é só pegar a condição, só pegar a equação que você desenvolveu e aplicar na condição de contorno. Tá? Então a gente vai fazer um exemplo que tem, alguns não tem um passo 6, alguns exemplos não tem um passo 6, mas tem alguns que tem. Tá? Bom, como as condições de contorno elas são críticas, né, na solução de problemas de escoamento de fluido, na verdade é crítico para todos os problemas de engenharia, né, de transferência de calor também. Então a gente vai discutir os tipos de condição de contorno que normalmente são encontrados em mecânica dos fluidos. A mais utilizada é a de não deslizamento, né, então um fluido em contato com uma parede sólida tem a velocidade da parede. Então a condição de contorno de não deslizamento é que a velocidade do fluido é igual à velocidade na parede, na interface, né? Na interface entre o fluido e a parede. Então, como essa definição sugere, né, não existe escorregamento entre o fluido e a parede, o fluido adere na parede, né? Então, o caso especial é quando a parede está parada, então a velocidade é zero e as partículas fluidas adjacentes têm velocidade zero. Só naquela camadazinha ali adjacente à parede. Uma camadazinha para cima,
a velocidade do fluido já não é zero mais. Bom, a outra condição de contorno é de interface quando dois fluidos A e B se encontram no interface comum aos dois. Então, a condição de contorno da interface é que a velocidade dos dois é igual. Então, na interface, os dois vão ter a mesma velocidade, a tensão de cisalhamento vai ser a mesma nos dois. Como a velocidade é igual, a tensão de cisalhamento é igual em A e B. Então, a tensão de cisalhamento tem sinais diferentes pelaquela convenção de sinais e pela própria física do atrito, né? Se eles tivessem sinais iguais, os dois iam para sempre escoar, né? E o que está acontecendo é que um está atritando no outro ali, né? Tá? Um ia, vamos dizer assim, o escoamento nunca ia parar, né? Mas na verdade, pelo atrito, um está exercendo uma força contrária ali ao movimento do outro, né? E essa é a convenção de sinal, né? Então a tensão de cisalhamento em A aqui é positiva, né? Na face X positiva, e a tensão de cisalhamento aqui é positiva, aqui, né, na face Y negativa, quando está apontando para trás, né? Então as duas tensões de cisalhamento aqui são positivas. Na face superior, a gente tem positivo para a esquerda, porque a nossa convenção de sinal é que nas faces negativas, a tensão de cisalhamento era positiva quando estivesse com o mesmo sinal da normal unitária da área. Então aqui a tensão de cisalhamento é positiva quando está apontando para a esquerda, é o que está acontecendo aqui, né? Então a tensão de cisalhamento no fluido, então isso daqui é no elemento fluido, né? Então esse fluido de cima, né, a tensão de cisalhamento no elemento do fluido está para a esquerda e no elemento de baixo está para a direita. Então os fluidos estão cisalhando um contra o outro ali, tá? À medida que eles estão escoando. Certo? Então, outra condição de interface, né, ocorre entre um líquido e um gás. Né? Outra condição de interface. Né? A gente viu aqui entre líquidos e tem uma condição entre líquido e gás. Então, a gente considera uma interface plana aqui. Ó, isso daqui foi o que a gente viu anteriormente, né, dois fluidos. E agora seria um fluido B, que seria o ar, e o fluido A, que seria a água. Tá? Então, a água se movendo em um rio, por exemplo. Né? Então, a velocidade da interface deve ser igual para os dois fluidos. Então, a tensão de cisalhamento agindo na partícula da água, na superfície, deve ser igual à tensão de cisalhamento agindo em uma partícula de ar logo acima da superfície. Porque as velocidades são iguais, né? Só que o que acontece é que a viscosidade da água é 50 vezes maior do que a viscosidade do ar. Como as tensões de cisalhamento são iguais, a viscosidade da água é muito maior, a taxa de deformação do ar tem que ser maior para compensar essa igualdade das tensões de cisalhamento. Então, a viscosidade da água, né, sendo aproximadamente 50 vezes maior que o ar, a taxa de deformação do ar deve ser aproximadamente 50 vezes maior que a da água para a igualdade valer. Então, é por isso que a gente tem essa taxa de deformação do ar aqui, ó, muito mais pronunciada, né, 50 vezes maior para o ar do que para a água. E isso daí, fisicamente, o que a gente tem é que o tal na superfície é muito menor que outro local na água. Porque se a gente tem aqui, de forma geral, uma tensão, uma taxa de deformação baixa perante o que está acontecendo no resto do fluido, e muito alta aqui no ar, né? Para o fluido, a gente tem uma tensão de cisalhamento baixa perante qualquer outro local que, eventualmente, ele está numa taxa de deformação baixa aqui, né? Mas o ar, ele vai sofrer então, a taxa de deformação da água sofre pouquíssima influência da taxa de deformação do ar, e o contrário acontece. A taxa de deformação do ar sofre uma grande influência da taxa de deformação da água. Tá? Então, o ar não consegue reduzir a velocidade da água de qualquer quantidade significativa. Então, a condição de contorno de superfície livre, sem tensão superficial, é que a tensão de cisalhamento no líquido é zero, porque a taxa de deformação não varia muito. Mas, em compensação, se a gente estivesse analisando o ar, né, que é o que a gente não faz, aí sim a gente teria uma taxa de deformação bem forte,
uma taxa de cisalhamento, uma tensão de cisalhamento forte, porque a taxa de deformação aqui é muito forte. Ó, tá? Então, em compensação para o ar, isso não é válido. Né? Então, a pressão do líquido vai ser igual à pressão do gás, não tem uma variação significativa de pressão aqui. E a tensão de cisalhamento do líquido nessa região de interface é muito pequenininha, porque a taxa de deformação dele quase não sofre influência nenhuma aqui do que está acontecendo no ar. Né? E fisicamente é o que acontece. O ar ele não tem uma viscosidade muito alta o suficiente para arrastar o líquido. Em compensação, o líquido tem uma viscosidade alta o suficiente para arrastar o ar junto dele. Tá? Então a tensão de cisalhamento no líquido aqui é muito baixa e a tensão de cisalhamento no ar é altíssima. Então, como a gente está analisando líquido, para todos os efeitos aqui, a tensão de cisalhamento é igual a zero, quando a gente tem uma interface com gás. Né? Aqui nesse caso seria o ar aqui. Certo? Então essa é uma condição de contorno de interface com gás. Tensão de cisalhamento aproximadamente zero. E se a gente olhar aqui, né, eventualmente a gente não está vendo cisalhamento entre as moléculas de fluido aqui. Ó, tá? Efetivamente não tem mesmo. Né? É fisicamente o que acontece na interface. Não tem muita influência do ar ali. Né? O ar não consegue, não tem força. A viscosidade dele é muito baixa para arrastar as camadas de fluido e fazer com que ela cisalhe. Mas, em compensação, o fluido cisalha bastante as camadas de ar. Tá? Então, aqui, tensão de cisalhamento aproximadamente zero quando a gente tem a interface do líquido com ar, com gás. Né? E uma outra condição de contorno muito usado em análise numérica é a condição de contorno de simetria. Então, se a gente tem um problema numérico, né, que a gente quer resolver num computador muito complexo, mas que ele seja simétrico, por exemplo, escoamento numa tubulação, a gente pode resolver para uma geometria aqui. Então, por exemplo, esse perfil de velocidade simétrica, a gente já viu alguns desses aí para trás. Né? A gente resolve com uma condição de contorno aqui, U de zero igual a zero, e se aqui for L, né? A gente tem du dy em L sobre 2 igual a zero. Ou seja, a taxa de variação da velocidade aqui em y é zero. Então a gente vai ter um perfil de velocidade, né, fazendo isso. A gente tem um perfil de velocidade dessa maneira aqui. Deixa eu fazer aqui, eu vou apagar, acho que vai apagar tudo. O que a gente vai obter ali é isso aqui, ó. Com essa condição de contorno, a gente obtém só essa parte de baixo aqui do perfil de velocidade. Certo? Aí depois a gente só, aí é muito simples, né? É só falar assim, ó, a velocidade em L em 3L sobre 4 é igual a velocidade em L sobre 4. Então essa velocidade vai ser igual aqui. Tá? Então em 1/4 é igual em 3/4. A velocidade em 0 é igual a velocidade em L. A velocidade aqui é igual a velocidade aqui. Então é só espelhar isso aqui ali para cima, né? Muito mais simples do que resolver uma equação diferencial. Tá? Então é uma condição de contorno de simetria importante na simplificação de problemas espelhados. Né? E ela tem que ser desenvolvida ao longo de um eixo de simetria. Então a gente desenvolve ela aqui ao longo do eixo, da linha de centro aqui do tubo. Né? Tá? Certo? Que é em L sobre 2 aqui nesse caso. Né? Então ela garante, né, que o escoamento de um lado do plano de simetria é a imagem espelhada. Está travando para você. Emerson. O Emerson está perguntando se está travando aí, galera. Como é que está aí para vocês? Bom, eu vou falar devagar então, Emerson. Vamos ver aí se melhora. Então, a condição de simetria, Felipe falou que não aí, cara. Então, de qualquer forma, eu vou falar um pouco mais devagar aí, porque se estiver travando, e aí depois também se passar alguma coisa, você dá uma olhada lá no YouTube, tá? Ou você pergunta aí que eu volto também. João Pedro falou que tá tranquilo lá para ele também. Bom, então a gente desenvolve essa condição, né, ao longo de um eixo de simetria. Então ela precisa garantir que o campo de escoamento de um lado do plano seja a imagem espelhada do outro. Então, nesse caso, a condição de simetria, né, para esse caso de um vetor
de um perfil de velocidade simétrica. Beleza, Emerson? Show. Então, du dy igual a zero. Aqui em y igual a zero, porque a origem dele está aqui. Ó, tá? Essa daqui é a origem dele. Ele só está indicando aqui que o y é para cima, né, na vertical, e o x é na horizontal. Mas aqui seria du dy, né, igual a zero. Certo? Então essa é a condição de simetria. Isso ajuda bastante a resolver problemas. Né? Então vamos ver se eu consigo terminar a aula nesse exemplo aqui, se eu conseguir até o final. Faltam 15 minutos. Se eu não conseguir, a gente continua semana que vem. Então um líquido escoa por um plano inclinado, numa superfície inclinada, né, em regime permanente, completamente desenvolvido, laminar, e um filme de espessura H. Então essa é a configuração aqui, ó. Tá? Espessura H de um filme aqui. Então ele quer a expressão para o perfil de velocidade do líquido, a distribuição da taxa da tensão de cisalhamento, a vazão volumétrica e a velocidade média, e relacionar essa espessura de líquido H aqui com a vazão volumétrica por unidade de H ali, né? Ou B aqui, né? A espessura é B. É normal escoamento. Quer saber a vazão volumétrica para um filme de 1 milímetro de espessura aqui, né? Numa superfície com 1 metro de largura, inclinado 15 graus com a horizontal, nessa configuração aqui, tá? Aqui eu só estou mostrando o que é um escoamento completamente desenvolvido, que ele falou aqui em cima. No escoamento completamente desenvolvido, o perfil de velocidade não varia, sendo igual em x1 e x2, tá? Então o perfil de velocidade é sempre igual aqui, tá? Esse perfil de velocidade não varia tanto em x1, tanto em x2. Isso é em tubo e seção longo e reto. A gente vai estudar isso muito em perda de carga. Tá? Bom, então é conveniente alinhar o eixo com o plano do escoamento. Então a gente tem aqui ó, o y e x, está vendo aqui? Ó, alinhado com o plano do escoamento. Então a continuidade geral, né, incompressível, é escrito dessa forma, em regime permanente. Como não tem nenhum escoamento em z, ele está falando que é bidimensional, né? Então dw dz é igual a zero, e qualquer coisa em z é igual a zero também. Né? Então, como ele é completamente desenvolvido, essa foi que eu estava falando ali anteriormente, né? Du dx igual a zero, ou seja, esse perfil de velocidade, se eu conseguir escrever ele igual aqui, né? Não vai ficar igualzinho, é óbvio, mas imaginem que ele não mudou, né? Então o perfil de velocidade não varia com x, tá? Essa é a característica do escoamento completamente desenvolvido. Então du dx igual a zero. Não existe variação no vetor velocidade u em x. Então a continuidade se simplifica para dv dy igual a zero. Então a variação, a velocidade também não varia em y. Tá? Então a continuidade simplificou bastante aí nossa vida. Então vamos aplicar Navier-Stokes para o eixo x, tá? Simplificando, né? Então ó, eu peguei a equação de Navier-Stokes para o eixo x e fui pintando aqui ó, cada hipótese, né? Então esse é um dos passos lá que eu falei na solução, não lembro se era o 3 ou o 4. Então, ó, du dt igual a zero pela hipótese do regime permanente, du dx, d2u dx2 zero para o escoamento completamente desenvolvido, dp dx igual a zero, porque não tem nenhum gradiente de pressão aplicado em x, puxando ou empurrando o fluido, né? O escoamento só se desenvolve pela gravidade, então não tem nenhuma pressão atrás nem na frente, nenhum termo que aumente ou diminua a pressão. A gente vai estudar casos de escoamento que tem pressão em um dos lados, né? E basicamente, quando a gente estudar perda de carga também, a gente vai estudar bastante isso, mas por enquanto, esse escoamento aqui só envolve, ele só se desenvolve porque esse plano está sendo inclinado. Bom, V igual a zero foi obtido pela continuidade, né? Porque, pelo seguinte, ó, se o dv dy é igual a zero, isso foi da continuidade, né? Isso veio aqui de um slide anterior, aqui, ó. Né? Porque o du dx é zero, dw dx é zero, então dv dy é igual a zero. E como a gente sabe que a velocidade é zero na parede, né, pela condição de não deslizamento, então na parede, né, y é igual a zero para qualquer x, então para qualquer x aqui, para y é igual a zero, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero e ela não varia, então a velocidade é zero em qualquer x e y, tá? Beleza? Então V igual a zero, que é esse termo aqui, ó,
vai embora, esse termo vai embora, esse termo vai embora aqui, né? Escoamento completamente desenvolvido, permanente. Tá? dp dx também já fizemos, esse cara já fizemos. du dz foi embora porque o escoamento é só em x e y. Tá? Então tá aqui dw dz, então esses dois termos em azul aqui, né? Tá? Escoamento somente em z. Beleza? Então eixo y, né? du dt igual a zero, hipótese dv, opa, aqui é dv. dv dt igual a zero pela hipótese do regime permanente. Isso aqui veio da continuidade, né? Esse termo dentro do... essa expressão aqui é da continuidade. Mas a gente... Aqui duas hipóteses eram esses termos. Tanto a continuidade quanto a questão do escoamento ser completamente desenvolvido. Então, se o du dx é zero, o dv dx também é zero, né? Tá? Certo? Ah, não, aqui não foi da continuidade, não, desculpa. Isso daqui é só pela hipótese do escoamento completamente desenvolvido. Eu falei besteira. Que qualquer variação em x é zero. Tá? O que eu fiz aqui é que essa expressão aqui foi obtida da continuidade. Todas essas igualdades aqui, ó. dv dx foi zero, dv dy foi zero, dv dz foi zero, dv2 dx2 zero. Então, isso daqui tudo é uma, vamos dizer assim, né, todas essas igualdades, elas surgiram dessa igualdade aqui ser igual a zero, e do fato que se dv dy for zero, v é zero na parede, né, então y zero para qualquer x, então a velocidade é zero para qualquer x e y, e z eventualmente também, né, porque o z aqui, tudo que é z, é zero já. Então, o dv dx é zero, dv2 dx2 é zero, né? dv2 dz2 foi zero aqui, por causa... então, o que eu estou fazendo aqui é que existem hipóteses que zeram duas vezes o mesmo termo, né? Então, por isso que tem esse quadradinho vermelho, porque esse quadradinho vermelho aqui ele foi zerado pela hipótese do escoamento desenvolvido aqui em cima, mas seria zerado também pela hipótese, pela continuidade. Tá? Então, é por isso que tem esses quadradinhos vermelhos aqui, que vamos dizer assim, zeram mais ainda, né? se eu puder falar isso, confirmam que aquele termo pode ser desprezado, porque ele foi desprezado tanto pela continuidade quanto pela hipótese do escoamento completamente desenvolvido. Então aqui estou zerando dv dx, estou zerando dv dy, aqui porque o z é igual a zero, né? Toda variação em z é zero, então todos esses termos aqui pintados, eles estão sendo zerados e as hipóteses dele estão descritas aqui embaixo, e o quadradinho está, vamos dizer assim, acoplando uma hipótese com a outra, né? Que ele pode ser zerado por duas hipóteses diferentes, tá? Certo? Bom, e em Z, né, tudo vai embora, então permanente, a componente em W é zero, né? Então esse cara aqui tudo é zero, né? Então todo mundo vai embora, a gente fica que dp dz é igual a zero, tá? Então tudo é zero, tá? Em Z, certo? Então, escrevendo as equações simplificadas, né, para o eixo x, aqui só os termos que restaram, e para o eixo y. Né? Então, forças de corpo, que é o que justamente a aceleração da gravidade, que faz com que o fluido, que o escoamento se desenvolva, é igual a μ d2u dy2, e para o eixo y, né, a gente tem que o ρ de y é dp dy. Então, a derivada parcial de u em y, que é essa daqui, ó, pode ser uma derivada total, porque o du dz é zero. Tá? Então, essa derivada aqui, a gente escreve ela como du dz, e o du dx foi zero por ser completamente desenvolvido. Então, a gente sabe que a velocidade ela só varia em y. Tá? Então, é uma derivada total agora. Tá? Então, a gente pode definir, né, a Navier-Stokes em x, a gente pode determinar o perfil de velocidade. Então, como a gente tem um plano inclinado, né, nosso referencial a componente x da aceleração local da gravidade, né, o gx aqui, né, é o g seno θ. Então, só refiz aqui a geometria aqui do nosso problema para mostrar que o gx aqui, ó, é o g seno θ, né, que é essa inclinação aqui e essa inclinação aqui de baixo. Tá? Aí, a gente fica com essa expressão para Navier-Stokes em x, né? A relação, lembra, né? Isso daqui é força x, m, aceleração em x, tá?
Então a gente integra, né? Integra aqui e aqui, certo? Em dy, né? Integra em y. Então a primeira integral resulta nisso daqui, né? Então a integral da derivada segunda vira a derivada primeira. E aqui apareceu esse y aqui, né? Aqui integral em dy, aqui também tem o integral em dy, mais C1, que é a soma das duas constantes de integração, essa é a integral 1, é a equação 1. Se a gente integrar novamente, ó, o de y, né, a integral da derivada, o de y, aí aqui fica y ao quadrado sobre 2, integrando em y, né? E aqui esse termo ρg sendo θ sobre 2μ, mais C1y mais C2. Então a gente tem duas constantes de integração aí para determinar as suas constantes de integração. Tá? Aqui está a equação 2. Aí como é que a gente faz as condições de contorno? Né? Um dos passos lá da solução. Ó. Condição de contorno de não deslizamento, u e y igual a zero, e na superfície livre, né, acabamos de ver, né, as condições de contorno. Aqui a gente tem um gás, né, pode ser o ar ou qualquer outro gás. A tensão de cisalhamento é zero. Então, μ deu dy é zero, e y igual a h. Tá? Que aqui o h é aqui a altura dessa filme de fluido, né? Então, substituindo a condição de contorno na equação 2, a gente consegue C2, porque y igual a zero vai embora, aqui vai embora, e o de y é zero, né? O de y igual a zero é zero. Então, C2 igual a zero, tá? Então, esse cara aqui vai embora. Agora, a gente substitui na equação 1 a expressão para du dy, né? Que a gente sabe que a tensão de cisalhamento aqui é zero. Então a gente já tem uma expressão para du dy, né? Então, como tal de yx igual a μ du dy igual a zero, e y igual a h, a gente tem que o du dy, né, que é igual a zero, ρg sendo θ e o y, aí a gente substitui aqui, né? Y igual a h, mais C1, então C1 é ρgh sendo θ sobre μ. Então a gente chegou na outra constante de integração. Então a gente fica com essa expressão aqui, né, só substituindo na constante de integração, ou essa daqui simplificando, né? É equivalente à equação de cima, só que mais simplificada. E o que a gente vê aqui é que o perfil de velocidade em y só existe por causa da inclinação, só existe por causa das forças de corpo. A componente horizontal do vetor velocidade só varia em y, né? Que é o que está aqui, né? Tá? Não varia em x. E a tensão de cisalhamento é μ du dy. Então eu já tenho a expressão para o du dy, né? Só derivar esse cara aqui, né? ρg sendo θ YH menos y ao quadrado sobre 2, só fazer a derivada com relação a y, multiplicar por μ, eu tenho que a tensão de cisalhamento ao longo aqui dessa espessura H é ρg seno θ, H menos y. Tá? Então, só um comentário aqui na convenção de sinal, né? Que a tensão de cisalhamento é positiva aqui na face de baixo, então significa que a tensão de cisalhamento no fluido é para cá e o fluido exerce uma reação na placa para lá, né? Então o fluido tende a empurrar a placa para o lado contrário, certo? À medida que o fluido vai para a direita, né? A tensão de cisalhamento no fluido, falei ao contrário, ó, na face Y negativa é para cá. A parede tenta frear o fluido e o fluido tenta empurrar a placa para frente. Agora sim. Então aqui é a força de cisalhamento na parede, é o que o fluido exerce na parede, e aqui a força de cisalhamento no elemento fluido, que aqui ele está pequenininho aqui embaixo, ó. Mas tem alguns slides para trás aí que essa convenção aqui está maior, né? Então numa face Y negativa, a tensão de cisalhamento é positivo no X negativo. Tá? Então por isso que o fluido está exercendo uma força tentando fazer a placa ir para a direita e a placa está tentando fazer o fluido ir para a esquerda, né? Freando o fluido. Por isso que acontece, por isso que tem esse comportamento aqui, né? E as camadas de fluido vão cisalhando umas sobre as outras. Tá? Então isso está escrito aqui. Convenção de sinal. Sim, está maior no próximo slide, né? Então a tensão de cisalhamento positiva agindo em uma face negativa deve agir na direção negativa. E ela balanceia com o componente X da força
da gravidade, tá? Que é esse cara aqui, né? Essa componente X é o G seno θ, né? É a componente X da força da gravidade que está sendo balanceado. Se a gente fizesse um balanço de força, né? A força de cisalhamento para um lado e a força da aceleração, devido à aceleração da gravidade, para o outro lado. Então aqui está a convenção de sinal aqui, ó, numa face Y negativa, ali embaixo, né? A gente tem aqui o plano e a gente tem aqui aquele perfil de velocidade. Então aqui a face Y negativa para o fluido, né? Então a tensão de cisalhamento no fluido aqui, ó, é positivo para X negativo. Tá? Então está tentando frear o fluido, e a reação a isso é o que o fluido exerce na parede, e o fluido tenta empurrar a parede para frente. Tá? O que eu fiz aqui? Né? Analisei essa expressão, primeiro o perfil de velocidade, então peguei essa expressão que a gente fez do perfil de velocidade e variei o θ aqui, né? Y em metro de 0 a 0,001, que é o que é o domínio aqui, ó, e um θ de 15 graus e um θ de 30 graus. Observo que quanto maior a inclinação, maior é a velocidade, né? Tá? Então aqui é a velocidade, ó, esse eixo aqui é a velocidade y, aqui seria a velocidade, por exemplo, inclinação de 15 graus, e aqui a mesma configuração, né, mas com uma inclinação de 30 graus. A velocidade aqui é aproximadamente 2 metros por segundo, né, 1,8, sei lá, enquanto aqui seria 0,8, não sei, chutando aqui, né? Tá? Quanto mais inclinada a placa, maior a velocidade em y. Tá? E a tensão de cisalhamento, ela, pela nossa expressão, variando o θ aqui, né? Quanto maior o θ, maior a tensão de cisalhamento na parede aqui, ó, que é onde ela é máxima, né? Onde o gradiente de velocidade é máximo, onde a taxa de deformação é máxima, du dy é máximo, porque ele parte da condição zero, e logo em cima ele já tem um certo gradiente de velocidade. Aí, à medida que ele vai passando aqui, né, isso para esse exemplo, tá? À medida que ele vai subindo, o gradiente de velocidade até dá para notar aqui, né? O gradiente de velocidade aqui vai diminuindo, né? Tá? Certo? E aqui ele chega a zero, então ali na superfície livre, né, onde a gente usou aquela hipótese da interface do fluido com gás, a gente tem a tensão de cisalhamento igual a zero, no y igual a 0,01. Na verdade, esse é o passo 6, aquele da verificação da solução, que eu falei que não tinha, mas tem sim, é isso daqui. É isso que eu estou fazendo, é pegar a solução e aplicar nas condições de contorno. Em y, em h, em y igual a h, então esse cara aqui vai ser zero, né? Aqui y igual a h, e quando y igual a zero vai ser máximo, né? Então para duas condições, θ 30 graus, θ 15 graus. Quanto mais inclinada a placa, né? Quanto mais eu inclinar essa placa para cima, maior a tensão de cisalhamento que o fluido exerce na parede e a reação da parede no fluido, né? Tá? Certo? Bom, eu continuo semana que vem, já são 10h32, a gente parte daqui desse exemplo, então, na aula da semana que vem. Já passei um pouquinho aqui, deixa eu interromper a gravação.